Shalom, shalom, querida igreja, irmãos queridos que está aqui nessa manhã, você que está entrando junto conosco, manhã, tarde ou noite, seja que momento for, este ambiente está preparado para a adoração, para a pregação da palavra, para o mover de Deus sobre a nossa vida. Então, abra o seu coração nessa hora, porque Deus quer te tocar. Algo novo vai acontecer, porque sempre quando estamos reunidos, 2 ou 3, quem está no nosso meio se movendo? Jesus. Então, você pode ter expectativas de que o Senhor vai agir na sua vida, na nossa vida, nessa manhã ou nesse tempo, em nome de Jesus Cristo. Vamos orar? Pai, louvado seja o teu grandioso nome, Senhor, que nos reúne nesse tempo para te adorar, te louvar, te bendizer, te exaltar, levantar todo o nosso ser a ti, derramar-nos, Senhor, aos teus pés. Só a tua graça poderia fazer isso. Aleluia! Venha sobre nós, venha sobre cada um, Pai, que está linkado conosco, em nome de Jesus. Porque quando estamos diante de Ti, tudo pode acontecer. Os céus se abrem, ó Deus, o milagre acontece, todas as expectativas do coração de quem te busca vão ser satisfeitas. É essa a nossa oração, é esse a nossa certeza, a convicção do nosso coração, em nome de Jesus Cristo. Toma agora este que está linkado aí conosco, a sua família, o seu ambiente, e encha com a atmosfera do teu trono, porque no reino do Espírito não há distância, e todos nós estamos reunidos como rebanho diante do Senhor, que é o nosso pastor, em nome do Senhor Jesus Cristo. A ti damos toda a honra, glória, louvor e toda a nossa adoração. Amém e amém. E eu vou ler um texto antes de entrarmos no cântico, né? Antes de adorarmos juntos ao Senhor, que está em João 10. Vou ler alguns versículos. Versículo 7. Em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Versículo 14. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Aleluia, aleluia. Olha bem, quando Jesus proferiu essas palavras, ele estava aqui ainda andando. Para aquele povo, ele proferiu essas palavras, mas ele disse, ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. E por mais de 2000 anos essa palavra está sendo pregada. E o pastor das ovelhas está caminhando pelo mundo para agregar as suas ovelhas. Você e eu somos parte deste rebanho. Você é? Então abra o seu coração, porque o pastor das ovelhas vai agora falar com você durante esse tempo, em nome de Jesus Cristo. Glória, glória, glória a Deus. Hoje, queridos, nós estamos começando uma nova série. Eu gostei muito de fazer aquela série do Pai Nosso. Quem acompanhou, nós fomos muito abençoados, né, pelo Senhor com destrinchar da oração o Pai Nosso para trabalharmos relacionamento com o Senhor. Quem não ouviu, essa série está no nosso canal. Vale a pena você ir, se expor, entra lá e se expõe a essas mensagens. E aproveita, dá o like, se inscreve, faça o seu comentário, porque isso vai ser muito proveitoso para que a mensagem possa chegar a muitas pessoas que necessitam ouvir a mensagem de Deus hoje.
como há necessidade, não é mesmo? E hoje nós vamos entrar numa outra série, que é a série do Salmo 23. Olha só, esse salmo é um salmo super, hiper conhecido, assim como a oração do Pai Nosso. Mas muitos conhecem o Salmo 23, e até em muitos lugares, muitas casas, tem a Bíblia aberta no Salmo 23. Só que, queridos, nada é automático, não é? Então, o Salmo 23, nós precisamos, no Salmo 23, conhecer, além do Salmo, conhecer o pastor do Salmo. Amém? Conhecer e mergulhar nessa caminhada com o Senhor. Porque o Salmo 23 é um salmo que nos propõe uma caminhada com ele. Caminharmos com o pastor. E esta é o título da série, Caminhando com Jesus. E nós vamos começar hoje, né, nossa primeira palavra sobre este salmo, orando. Vamos orar, né? Vamos orar e pedir ao Senhor que nos ajude a caminhar com o Salmo 23. Bendito Deus, toma-nos, Pai, como um bom pastor que Tu és, Jesus, pelas mãos a cada um, para que possa caminhar com o Senhor através dessas palavras, deste salmo tão conhecido, tão lindo, tão profundo, e possamos aprender a caminhar com o Senhor ao longo da nossa peregrinação aqui, até aquele dia em que estaremos juntos eternamente. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos já declarando a Tua vitória sobre cada vida. Amém e amém. Bom, então vamos ler o Salmo, né? Antes de qualquer coisa, abre a tua Bíblia no Salmo 23, que já não está aberta aí em cima da mesa, mas vamos agora mergulhar nessa palavra. Vamos ler juntos. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Em outras traduções, para sempre. Aleluia, aleluia. Que coisa linda que é este salmo, Salmo do Bom Pastor. Este salmo, queridos, em toda a Bíblia, aqui no livro dos Salmos, é um livro poético, e em toda a Bíblia, nós temos salmos que falam de aflições, buscam socorro divino, e fala das pressões internas e externas, de guerras, né? De momentos onde se busca essa presença de Deus e das aflições que passamos no mundo. Outros são salmos de adoração, mas este salmo, ele tem uma peculiaridade. Ele é um salmo afirmativo, de certezas, de convicção, declaratório de quem é o Senhor na nossa vida. Amém? Uma convicção, uma certeza que cada um de nós precisa ter arraigado, fincado, firmado dentro de nós, de quem é, o que ele faz, como estamos seguros, como estamos guardados nele, em que podemos confiar todos os dias da nossa vida. Não é lindo? É realmente lindo, porque é esta convicção que vai nos livrar de crises de identidade. Quando passarmos por vales, como diz aqui, né? E como estivermos em momentos de circunstâncias que nos apertam,
ou na mais alta montanha, ou no mais profundo vale, como eu gosto de falar, seja na mais alta montanha ou no mais profundo vale, há uma convicção dentro do nosso coração. Esta convicção, esta afirmação, essa certeza é o que nos finca na rocha. Amém? É uma declaração de fé inabalável. É por isso que as pessoas têm esse salmo aberto, né? Nos seus móveis, mas não é só ler no momento da aflição, é ter a convicção de que esta é a verdade da sua vida. Amém? Aleluia, glória a Deus. Este salmo, amados, é atribuído a Davi. Davi era pastor de ovelhas. Provavelmente, o salmo foi feito, dizem os estudiosos, quando ele pastoreava as ovelhas. Se não foi feito nesse tempo, foi feito com a lembrança deste tempo. Davi era pastor de ovelhas, então ele sabia muito bem qual era a dinâmica do pastor com o seu rebanho. Mas, quando Jesus, em algumas ocasiões, lá ao longo do caminho, como nós lemos no João 10, ele se apresentou como o pastor e o povo como ovelhas. Ele usou essa metáfora. Por quê? Porque o povo compreendia muito bem o que isso significava. Mas será que nós entendemos? Isso não está dentro do nosso cotidiano. Nós vemos fotos, filmes, mas não está dentro da nossa cultura. O pastor, as ovelhas, o rebanho. Talvez em alguns, né, no interior, saibam exatamente o que isso quer dizer. Mas nós aqui da cidade, nós não temos a profundidade do que isso representa. Nem conhecemos bem a ovelha, né? Como é que ela é, não temos essa vivência. Mas eles entendiam muito o significado dessa comparação e a profundidade do que Jesus estava falando, porque fazia parte do seu ambiente cotidiano, né? Lembra quando Jacó chegou lá para o faraó, ele perguntou lá aos irmãos, o que vocês fazem? Seus servos são pastores, né? Pastores de rebanho. Então, isso está na cultura do povo. E Jesus usou muito bem essa figura para falar desta relação na caminhada dele com o seu povo. Amém? E esse salmo revela preciosidades tremendas, que é o que nós pedimos ao Espírito Santo que nos abra o entendimento, né, para nós, do que é esse relacionamento do pastor com as ovelhas. Aí vamos olhar aqui o ambiente cultural, porque aí nós temos que estudar a dinâmica de uma vida de pastor com o seu rebanho. O trabalho do pastor. Aquela região era uma região desértica. E as pastagens eram muito longe do curral. Então, bem cedo, o pastor, saía com o seu rebanho do curral e passava por um deserto para achar pastagens, para achar um lugar aonde as ovelhas poderiam pastar. Então, era a dinâmica: curral, deserto, curral. Amém? Curral, deserto, pastagens, deserto, curral. Espera um minutinho. E isso era uma dinâmica de todos os dias. E quais eram as peculiaridades? As características das ovelhas. Nós ouvimos muitas vezes pregações sobre as ovelhas. E o que nós sabemos é que as ovelhas, elas são mamíferos que pesam, na sua fase adulta, 50 quilos. Elas são pesadas e, às vezes, o pastor precisa pegá-la nos braços, né? Quantas vezes nós somos tão pesados para o Senhor e o Senhor nos coloca nos seus braços. Aleluia! Ele nos aconchega. E a relação pastor e ovelha é uma relação muito forte. Tão forte que as ovelhas não aceitam a troca de propriedade.
Sabia disso? As ovelhas não aceitam outro pastor. E, às vezes, quando o pastor não pode mais tocar aquele rebanho, muitas ovelhas elas são levadas para o abatimento, porque elas não aceitam a troca de pastor. E o que acontece? Ele leva uma pessoa, que é o co-pastor, para que as ovelhas possam estar habituadas com essa outra pessoa. Se acontecer alguma coisa com o pastor, então elas têm esse co-pastor e elas podem seguir na caminhada, né? Se ele tiver que se ausentar. Bom, se nós olharmos para a nossa caminhada no mundo, o mundo é um deserto. Nós sempre comparamos, e está comparado na Bíblia, esse mundo é um deserto, não tem absolutamente nada para saciar sede de ninguém e de rebanho nenhum. Mas aqueles que vêm a Jesus são recebidos no seu aprisco. Nós lemos João 10:11, né, que Jesus disse: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Isto acontecia ali na dinâmica do pastor com as ovelhas. Vamos lembrar de Davi. Davi, ao enfrentar o gigante, aí ele foi chamado lá junto a Saul, e disse: eu vou para enfrentar esse gigante. E Saul perguntou: mas como que você vai? Ele falou assim: olha, o teu servo enfrentou um urso para salvar a ovelha. Também matei um leão para salvar a ovelha. Então ele arriscou a sua vida pelas suas ovelhas. E os pastores faziam isso, né? E Jesus então está dizendo: eu sou o bom pastor. E o bom pastor não é o mercenário. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E não foi o que Jesus fez? Jesus deu a sua vida para nos trazer para o seu aprisco. Aleluia. Ele entregou a sua vida pura, ressurreta. Amém? Ele derramou o seu sangue puro, verteu lá naquela cruz. Ele se contaminou com a aliança que fez conosco, que fez ali naquela mesa da ceia, na Páscoa. Ele fez uma aliança ali naquele momento, que ele partiu o pão e bebeu o cálice, porque naquela cultura, comer junto significa firmar uma aliança. E ali ele firmou uma aliança, e pela aliança significa: a minha vida entra na tua, a sua vida entra na minha. E depois daquele momento é que Jesus foi se angustiando, diz a palavra, até a morte, porque ali ele estava, sobre ele vindo toda a condenação, todo o juízo que vem sobre o pecado que era para nós. Olha que tremendo. E ele então foi à cruz e ele deu a sua vida pelas ovelhas, para nos resgatar, para que tivesse um pastor e um rebanho. Aleluia, aleluia, aleluia. Se você não faz parte do rebanho do Senhor Jesus, querido, abra o seu coração e perceba este amor tremendo que Deus provou por nós na cruz do Calvário. Antes, ainda, quando nós éramos pecadores, não entendíamos nada de nada sobre isso. Estávamos lá, vivendo uma vida abominável a Deus. Mas o Filho veio e tomou o nosso lugar e deu a sua vida pelas ovelhas. Aleluia. Glória a Deus. Então, diariamente, nós andamos nos desertos, atravessamos os desertos dessa vida. Quantos estão passando agora por momentos tão áridos, né? Tão áridos. Às vezes oramos e pedimos: Senhor, nós não sabemos nem como orar como convém. De tantos pedidos, de tantas situações que estão muito sérias, extremas, mas por dentro dessa situação ou por cima dela, o Senhor está chamando, atraindo a atenção para Ele, porque Ele pode, basta uma palavra do Senhor para mudar tudo. Aleluia! Glória a Deus! Nós temos que achar o caminho.
o caminho. Todos precisam achar o caminho e andar como ovelhas atrás do seu pastor. Glória a Deus, porque o nosso pastor é quem vai nos conduzir por essa vida, para um oásis. Amém? Todos os dias, em toda a nossa caminhada. Com ele, nós teremos pastos verdejantes. Bendito seja o nome do Senhor. Deus conduziu o povo pelo deserto, como um pastor ao seu rebanho. Porque essa figura de pastor, ela não começou em Jesus. Lá no Antigo Testamento, quando Deus levantou o seu povo, ele também usou a figura do pastor e do rebanho. Em Salmos 78, 52, 53a, diz assim: mas fez com que o seu povo saísse como ovelhas e os guiou pelo deserto, como a um rebanho, e os guiou com segurança, e não temeram. Olha que coisa linda, que versículo maravilhoso. Queridos, a ovelha é um animal altamente dependente. Ela é dependente, ela não sabe se guiar. Assim somos nós lá no mundo. Ninguém sabe se guiar. E ainda dá uma de guia dos outros. Né? A palavra diz que o cego, quando guia outro cego, caem os dois no buraco. Mas, como ovelha, as ovelhas, elas não têm, elas são dependentes, altamente, totalmente dependentes do seu pastor. E essa palavra de Deus está dizendo, ele os guiou o seu povo pelo deserto, como a um rebanho, e os guiou com segurança e não temeram. Quando Jesus usou a figura de pastor e ovelhas, ele também estava falando com um povo que tinha uma história com Yahvé. Um povo que conhecia Yahvé, porque aquele povo judeu, o povo de Israel, é o povo das alianças, amém? É quem recebeu as alianças. Por meio deste povo veio o Salvador. Aleluia! Foi ali que Deus deu a sua lei moral. Foi ali que ele se revelou a toda a humanidade. Foi quando ele levantou esse povo e fez uma aliança. Mas não era para ficar só ali, é para que de dois povos fizesse um. Amém? E que tivesse um grande rebanho. Lembra que eu li? Ainda tenho outras ovelhas de outros apriscos. Me convém ir para buscá-las. Então, esse povo, ele conhecia essa palavra de pastor e ovelha, porque tinha isso na sua cultura, tinha na sua história. Era o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Aleluia. E de toda a sua descendência, numerosa como as estrelas do céu, até chegar a nós. E o que ele está falando hoje? Venha para o aprisco. Ah, glória a Deus! Venha para o aprisco, essa é a tua oportunidade. Essa palavra está chegando até os teus ouvidos. Esse é o chamado de Deus para a sua vida. Agora! Tem que ser já. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureça o seu coração. Você é ovelha do aprisco do Senhor. Ele vai abrir os seus ouvidos espirituais. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E Jeremias 2,2 diz, assim diz o Senhor, lembro-me de ti na beneficência da tua mocidade e do amor dos teus desposórios, quando andavas após mim no deserto, numa terra que não se semeava. O povo foi suprido em tudo, como o pastor supre o seu rebanho. Deus levou o povo como a um rebanho a muitos oásis no meio do deserto. Glória a Deus. Aleluia. Então, queridos, quando falamos Jesus é o meu pastor, nós estamos dizendo Jesus é Adonai Rui. Adonai Rui é um título. Na língua hebraica é um título. Adonai Rui. Ele é o meu pastor. Isaías 53:6 fala assim, é um texto, um capítulo messiânico, que fala de Jesus e diz, todos nós
Andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. O que está dizendo aqui? Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, até Jesus vir. Vamos pensar em curral quando saímos em Deus. O mundo como um deserto depois do pecado, o homem caiu, é este deserto. E agora o que ele nos chama? De volta para ele. Aleluia. Glória a Deus. Porque todos nós, porque andávamos desgarrados por causa do pecado, Deus enviou o bom pastor para nos conduzir de volta para ele. Isso não é lindo? Isso não é lindo? Abrindo lá em João 10. Deixa eu abrir de novo em João 10 aqui. Nós lemos. Vou ler aqui de 1 a 5. Na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e atrás para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz do estranho. A apóstola Valnice pregou muito sobre esse texto e disse: o curral, o mundo, a porta, o nascimento físico, o porteiro, o Espírito Santo. Ou seja, esse aqui, Jesus está falando sobre esse plano de redenção, que Jesus, a palavra viva, veio ao mundo, tornando-se homem. Ele entrou pelo nascimento físico. Há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Porque ele se identificou perfeitamente conosco. E ele sabe exatamente tudo o que nós passamos, porque ele foi tentado em todas as coisas, só que ele não caiu. Jamais. E isso o fez Senhor e Rei sobre todo este rebanho. Aleluia. Ele é o nosso Senhor, porque ele foi identificado conosco e efetuou grande redenção e fez um resgate toda a humanidade e levou as nossas iniquidades. Glória a Deus. E se estávamos desgarrados, agora é tempo de retornar para o aprisco. Nele nós somos reunidos num rebanho. Nele nós somos como um grande rebanho, conduzidos de volta a Deus para ser do seu aprisco, selados pelo Espírito Santo, reconhecidos, como diz a palavra aqui, eu te conheço pelo teu nome. Satanás é ladrão. Ele veio para roubar, destruir e matar. E você pode ver que as pessoas que o servem, a primeira coisa que ele faz é dar outro nome. É colocar um apelido. Por quê? Porque Deus te conhece pelo teu nome. Você tem uma identidade em Deus. Não aceite outros nomes. O seu nome, você está escrito na palma da mão de Deus. E ele quer te resgatar. Em nome de Jesus Cristo. A palavra em Salmo 24 diz: toda a terra é do Senhor, toda a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Jesus subiu aquela cruz, levou a condenação, toda a raça adâmica, e enterrou, sepultou, para o terceiro dia se levantar uma nova raça, a raça dos filhos de Deus, cujo cabeça é o nosso pastor, o meu pastor. Aleluia! E você precisa ser resgatado em nome do Senhor Jesus Cristo.
João 10, 7. Em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. E o versículo 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará e sairá e achará pastagens. Jesus é a própria porta, Jesus é o próprio pasto verdejante, aleluia. Jesus é o nosso pastor, e nele mesmo nós somos conduzidos neste deserto, aleluia, para pastagens seguras. E como ovelhas do Senhor, nós conhecemos a sua voz e direção. O que ele disse? As minhas ovelhas conhecem a minha voz. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas. E as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Olha bem, queridos, nós só vamos chegar a pastos verdejantes se nós seguirmos Jesus. Não adianta ficar aberto o Salmo 23 se você não segue Jesus. Essas coisas não são imantadas. É uma realidade relacional. Precisa ter um relacionamento com o pastor. Ele veio nos resgatar. E então, quando ele vem, nossos ouvidos espirituais são abertos. Quando nós viemos a Jesus, o milagre acontece. E pelo Espírito de Deus, nossos sentidos espirituais são abertos. E nós ouvimos a voz do Senhor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. E se você é ovelha, se diz ovelha do Senhor, e você não ouve a voz do Senhor, nem sabe como segui-lo, tem alguma coisa errada. Porque as suas ovelhas, as ovelhas do Senhor, ouvem a sua voz. É isso que ele falou. Eu e o Pai viremos e faremos nele morada, falando de todos quantos o recebem. Deus e poder de serem feitos filhos de Deus. E os nossos sentidos se abrem para ouvir a sua voz. Salmo 79, 13. Vai anotando aí, para depois você ir lá na Bíblia e ler. Assim nós, teu povo e ovelhas do teu pasto, te louvaremos eternamente, de geração em geração. Cantaremos os teus louvores. Por quê? Esses louvores são os próprios louvores que Deus coloca em nós, e cânticos de louvores, novos louvores. Cânticos novos vêm aos nossos lábios. Nós queremos adorar ao nosso Senhor. Nós queremos exaltar ao nosso Senhor, ao nosso pastor, porque Ele nos deu vida. Ele nos deu vida abundante. Ele nos leva a pastagens verdejantes todos os dias. Glória a Deus. Todos os dias. Salmo 95, 6, 7. Até um cântico que eu gosto muito. Muito. Ó vinde, adoremos e prostremo-nos. Ajoelhemos diante do Senhor que nos criou, porque Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Ó, vem adorar, ajoelhar-se e prostrar-se perante o Senhor, o Criador. Ele é o nosso Deus, e nós, o povo do seu pasto, ovelhas da sua mão. Que descanso tremendo. Se hoje, amados, ouvides a sua voz, não endureça o seu coração, porque eu quero proclamar que os seus ouvidos espirituais estão sendo abertos agora para que você ouça a voz do seu pastor, Jesus. E 3, para o seu povo de Israel, Deus levantou Davi para guiá-los, não foi assim? Davi pastoreava o rebanho, lutou contra o leão, o urso, para proteger o rebanho. Mais tarde veio um desafio. E por quê? Ele foi tirado para enfrentar Golias, o gigante. Então ele se tornou o pastor lá do povo de Israel. Deus disse: eu vou te levantar para pastorear o meu povo. Glória a Deus, ele se levantou como
pastor do rebanho de Deus. E o Salmo 78, 72 diz: também elegeu Davi, seu servo, e o tirou dos apriscos das ovelhas, de após as ovelhas, para apacentar Jacó, seu povo. Davi é um tipo de Cristo. Jesus venceu o gigante do pecado, do mundo, da carne. Ele venceu o diabo. E está como pastor do povo de Deus, redimido, apacentando. Todos os dias existe um rebanho, querido. Existe um rebanho do Senhor Jesus. Existe um aprisco e nós estamos nele. Estamos sendo guardados, dirigidos, estamos caminhando. Ele nos leva para a provisão, cheios de provisão, guiados com a perícia das mãos do Senhor, que é perfeito em santidade. Aleluia. Hoje mesmo existe um aprisco para você entrar. Existe um aprisco para você. Nós temos o Espírito Santo, que nos dirige a toda a verdade. Lembra que o pastor tinha um copastor? Eu não falei isso? Que o pastor tinha um copastor? Pois é. João 16, 7, Jesus disse: eu enviarei o Consolador, que estará com vocês o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus, o Espírito da verdade, que vos guiará a toda a verdade. Glória a Deus. Dê um glória a Deus aí, aleluia. Glória a Deus. Nós jamais ficaremos perdidos. Jamais, quando nos desviarmos, o Senhor vai enfrentar o urso, o leão, para nos buscar. A ovelha se desvia. Eu vi uma coisa interessante, falando que o filho pródigo não é ovelha desviada. A ovelha desviada, o filho pródigo foi com as suas próprias pernas, ele decidiu ir. Então, ele tem que voltar, né, em arrependimento. A ovelha, ela se desvia, porque ela precisa de um guia, que é o Senhor. Quando ela deixa de seguir Jesus, por qualquer coisa, de repente um trauma, uma circunstância, uma perda, porque isso acontece, queridos. Hoje, nesse momento, muitos estão sofrendo perdas tremendas, e os baques são grandes, e de repente nessa caminhada, vem e abate um grande desânimo, abate uma tristeza terrível, abate uma depressão, e aí ela não tem forças para se levantar. Essa ovelha, o Senhor vai puxar com o seu cajado, aleluia, para vir para o aprisco. E pode ser que agora mesmo esteja acontecendo isso com você. Algumas circunstâncias, você não está reconhecendo, o Senhor está te chamando. Ele está te chamando para você entrar de novo ali, para caminhar com as ovelhas. Não se afaste da congregação. Não se afaste do meio das outras ovelhas, da onde nós estamos adorando, louvando, do ambiente de culto, do ambiente de adoração, do ambiente de comunhão, da onde você vai ouvir a palavra de Deus, que vai te fortalecer, que vai te animar, que vai te motivar, que vai fazer você lembrar de tudo quanto você tem aprendido, de quem você é. Esse salmo não disse que é um salmo de afirmação? O Senhor é o meu pastor. Então, nessa hora, é o Senhor quem está te chamando de volta. Mesmo que você tenha tropeçado no caminho, por causa de situações difíceis que você esteja passando, no hospital, ou alguma situação financeira, ou doença dentro de casa, ou perdas. O Senhor está aí. Ele é o bom pastor, para te trazer de volta, para te, com carinho, com amor, te aproximar em nome do Senhor Jesus Cristo, te agasalhar, como ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim, vinde ao pastor. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. E nós? O que nós devemos fazer? Então, vamos olhar para o Salmo e ver. Primeiro, reconhecer que precisamos do pastor.
Isso é algo. Deixa a sua autossuficiência de lado, deixa o orgulho, deixa tudo assim, vou fazer do meu jeito. Reconheça que você precisa de um guia, que você precisa do pastor, do Senhor, do Salvador. Venha, venha, ó, vinde às águas, venha beber. As águas estão disponíveis ainda, porque estamos no tempo da graça. Deus veio a nós em Cristo para nos congregar todos no seu aprisco. Isto é graça. Graça. Venha, porque este é o tempo da graça. Efésios 2, 8, 9 diz, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. É graça, graça, simples assim, graça. A graça de Deus está derramada ainda, queridos. Ainda que o tempo esteja muito complicado, difícil, mas Jesus ainda está passando, e hoje ele está passando aí, o nosso pastor. 1 de Pedro 2, 24 e 25. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Receba hoje cura, em nome de Jesus. Receba cura e se levante, curado, restabelecido, com forte, com força, com vigor, porque é isso que o Senhor lhe dá. Porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo da vossa alma. Ó, vinde às águas, vós que tendes sede. Glória a Deus. Segundo, fale com ele em profunda rendição, contrição, trazendo o seu arrependimento por sua vida desgarrada, longe de Deus. Todos nós éramos como ovelhas desgarradas. A palavra diz, Jesus disse, todo aquele que vem a mim, eu de maneira nenhuma o lançarei fora. Glória a Deus. Aleluia. Então venha, venha em profunda rendição buscar o aprisco do Senhor. 2 Coríntios 5,19. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra de reconciliação. Esta é a palavra da fé que pregamos, a palavra de reconciliação que está chegando aos seus ouvidos agora. E 3, o Salmo personaliza o pastor. Diga, é o meu pastor. Adonai Roi é o meu pastor. Lembra que a relação da ovelha com o pastor é única, é profunda, é forte, e que a ovelha não reconhece outro, um substituto. Ela quer aquele. Então, diga, é o meu pastor. Quando você fala assim, você se conscientiza da verdade. Você fala com convicção, com certeza. É ele que eu vou seguir. Ele é o meu pastor. Adonai Roi é o meu pastor. A ele eu vou seguir. Eu reconheço a sua voz. E eu pertenço ao seu rebanho, ao seu corpo, à sua igreja. Eu estou nas palmas, guardados nas palmas das suas mãos. E ele é que me leva. E eu vou seguindo. E ele me guiando, porque ele é o meu pastor. Então eu vou seguir. E ele vai me guiando, porque ele, Jesus, é o meu pastor. Adonai Roi é o meu pastor. Aleluia. Fale isso. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos agora e fale. Adonai Roi, tu és o meu pastor. Meu pastor. Ó Senhor da glória, que coisa maravilhosa. É ver que
O Senhor deu a vida por nós, para nos reunir nesse tempo, no teu aprisco, juntos com a Universal Assembleia, dos que estão arrolados no céu, dos que estão aqui na terra, mas todos nós pertencemos ao teu aprisco. E é muito maravilhoso saber isso, Senhor. Oh Deus, nós te seguimos, Jesus. Nós ouvimos a tua voz e nós declaramos: tu és o meu pastor. Tu és o nosso pastor. Nosso pastor. Queremos essa relação estreita do pastor com a ovelha, a dependência total e restrita de ti, de ouvir somente a tua voz, reconhecer a tua voz e não a de outro. Abre os nossos sentidos espirituais, porque nós sabemos que só o Senhor, com o teu amor, cuidado, proteção, paciência, pode nos guiar por este caminho, por este grande deserto que é o mundo, e não deixar que nos desviemos, como tua palavra diz, quando desviardes para a direita ou para a esquerda, ouvirás uma voz atrás de ti dizendo: este é o caminho, andai por ele. Nós temos muita gratidão de nos tirar, meu Deus, da perdição do mundo, onde andávamos como ovelhas desgarradas, e nos reunir no teu aprisco. É a nossa alegria, é a nossa maior alegria, pertencer ao bom pastor, Adonai Roi, nosso Jesus, nosso Salvador. Assim seja, com cada um que ouviu essa palavra, possa neste momento ter a convicção no seu coração de dizer: Adonai Roi é o meu pastor e eu vou te seguir, ouvir a tua voz pelas pastagens que o Senhor me levar. Te adoramos e a te damos toda honra e glória, e é no nome do Senhor Jesus Cristo que nós oramos ao Pai. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. E você mesmo, faça a sua oração ao Senhor. Yahvé, Roi, Adonai, Roi, Jesus Cristo, tu és o meu pastor. Amém e amém. Glória a Deus. Eu sei que algo tremendo aconteceu aí entre você e o seu pastor. Leva essa palavra, medita nela, vá após Jesus todos os dias da sua vida. Amém? Mais uma vez eu vou dizer, dê um like, compartilhe essa mensagem, faça o seu comentário, se inscreva no canal para que essa mensagem chegue ao maior número de pessoas possível. Em nome de Jesus. Vamos receber a bênção. Que Yahvé nos santifique em tudo, e o nosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. E a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Yahvé, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do doce Espírito Santo esteja com todos nós, esteja com você, na sua casa, na sua família, e todo o povo de Deus diz: amém, amém. Amém, queridos, uma semana abençoada na presença do Senhor, seguindo o seu pastor, em nome de Jesus, e até a próxima.